Gente, mais uma pauta aqui com vocês que é referente ao fim do Bolsonaro, que tem data marcada. A justiça já bloqueou até bens do ex-presidente e eu quero trazer um pouquinho sobre esse assunto aqui para vocês que estão me acompanhando, porque eu considero de extrema importância. Eu sei que muitos são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, muitos são contra e acham que ele tem que ser preso. Enfim, cada um tem sua opinião sobre o que deve ou não acontecer com ele em relação à justiça, ou se realmente ele fez algo errado ou não, né? Porque o certo e o errado, cada um tem uma opinião também sobre isso. Mas eu vou trazer para vocês o que está acontecendo, por que o fim do Bolsonaro tem data marcada e o que a justiça, por que a justiça bloqueou até bens do ex-presidente. Então, fica comigo aqui nessa pauta de hoje, que eu vou trazer algumas informações importantes que vocês precisam saber, justamente o que está acontecendo, até mesmo porque dependendo, né, do que acontecer com o Bolsonaro ele tem uma base muito forte. Ele tem eleitores muito engajados ali com ele, a lutar e se arriscar por ele, né? E a gente percebeu isso nos últimos anos e dependendo do que acontecer com ele, pode impactar aí bastante o pessoal que é, né, o defensor real do ex-presidente, e pode ter aí uma guerra civil, talvez, no país, possa ter talvez uma questão assim bem desagradável para a justiça, a gente não sabe, né? É tudo coisas que podem acontecer com base no que muitos bolsonaristas ameaçam fazer se Bolsonaro for preso. Inclusive já teve alguns comentaristas que falaram, né, que na opinião deles o Bolsonaro não foi preso ainda por causa da questão negativa que é gerar no Brasil um caos muito grande que todo mundo quer evitar. Então, muitos acreditam que sim, outros falam que não, acham que só os bolsonaristas só falam e não fazem nada, né? Tipo assim, cão que late não morde, né? Muitos acreditam nisso e eu queria saber a opinião de vocês. Vai comentando aí. Enquanto isso, eu vou trazer para vocês o que está acontecendo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para vocês entenderem, gente, a justiça bloqueou R$87 mil em contas do Bolsonaro por multa durante a pandemia. O ex-presidente ele foi multado por não usar máscaras no Vale do Ribeira, em São Paulo, no ano de 2021. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou esse bloqueio. A justiça realmente foi lá, mandou bloquear dos bens dele 87,4 mil das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. A medida foi solicitada pela Secretaria de Fazenda de São Paulo e foi publicada no dia 12 de junho pela juíza Ana Maria, da Vara de Execuções Fiscais Estaduais. O bloqueio aconteceu após o ex-presidente não pagar uma multa por não usar máscaras durante a pandemia da Covid-19. E o Bolsonaro ele foi multado por quebrar o protocolo sanitário durante a pandemia. O caso aconteceu no Vale do Ribeira, em São Paulo, em 2021. Ele estava acompanhado de um dos filhos, que é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que também é do PL de São Paulo, e que também não estava usando proteção. E à época, o uso de máscara era obrigatório. E aí, olha só o que disse a decisão do TJ de São Paulo, que é o Tribunal de Justiça. Abre aspas. Eu defiro o requerimento da Fazenda do Estado de São Paulo e determino a indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação financeira dos executados existente nas instituições vinculadas ao Banco Central do Brasil, mediante bloqueio de valores até o limite da dívida executada. Fecha aspas, foi o que disse a decisão do Tribunal de Justiça. Então a gente vê que algumas coisas estão ocorrendo aí em relação ao ex-presidente, né? A justiça tá ali fazendo os deferimentos ou indeferimentos dela. E por outro lado, tem aquela ação pela inelegibilidade de Bolsonaro que caiu numa vala comum. E o TSE, ele cumprirá a sua missão. Quem disse isso foi o Moraes. Gente, o julgamento na Corte Eleitoral sob a presidência do magistrado está marcado para o dia 22 de junho. Por isso que eu falo para vocês que o fim do Bolsonaro, dele se eleger novamente, né, no Brasil em 2026, que é algo que parece que ele pretende, pode ter fim, essa esperança de se eleger, de se candidatar, né, no dia 22 de junho, que é quando o TSE irá ter o julgamento
né, sobre ele poder ou não se candidatar. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral é o Alexandre de Moraes. Ele afirmou no dia 13 de junho que as ações que podem levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro caíram na vala comum da corte. A declaração foi concedida por Moraes durante um evento promovido pela revista Piauí, ao ser questionado sobre a celeridade conferida ao processo. O julgamento está marcado para o dia 22 de junho e a ação a ser julgada pelo TSE apura a reunião promovida por Bolsonaro com embaixadores em julho de 2022 para disseminar notícias falsas sobre o sistema eleitoral. O caso foi aberto a pedido do PDT e é o mais avançado na justiça. Em abril, o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da inelegibilidade do ex-capitão. A peça foi assinada pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonetti Branco e agora a gente vai acompanhar, já que tem essa data marcada, né, essa data decidida, o que há de acontecer com a questão de elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria entender de vocês o que vocês acham disso tudo. Comenta aí pra mim. Você é a favor do Bolsonaro poder se candidatar ou não? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que o TSE vai recuar por causa do que pode causar no Brasil? Será que o TSE, será que a justiça tem medo de bolsonaristas? Ou você acha que os bolsonaristas não implantaram medo no país? Qual que é a sua opinião sobre isso? Muita gente fala sobre medo, né, das ações, das posturas, de agressões, enfim, de muitas coisas que podem acontecer. Eu queria entender de vocês. Muita gente, que inclusive é bolsonarista, fala que o bolsonarismo, ele não é violento, né? E que ele não faz questão de ameaça, que só luta pelos seus direitos e vai em manifestação, se une de forma pacífica. Outros acham que não, que é encrenca. E vocês? O que vocês acham sobre isso? Sobre a questão de bolsonarismo, de petismo, enfim, né? Ou qual lado você tá? Né? Você é mais para a direita, você é mais puxado para a esquerda, você apoia mais o Lula, você apoia mais o Bolsonaro? Vai comentando aí. Então esses são os acontecimentos, então anota aí na sua agenda, porque eu vou acompanhar, inclusive, esse julgamento na Corte Eleitoral no dia 22 de junho, e aí eu volto, assim que acontecer, né, esse julgamento, eu volto aqui no canal e vou trazer o resultado deles para vocês, porque aqui você sempre fica sabendo da verdade, você sempre fica sabendo dos fatos, e nós estamos aqui todos os dias para trazer notícias para vocês, tudo bem? Então é isso, muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia, foi um prazer estar aqui com vocês em mais um vídeo, um beijo, até logo!